Museus, guardiões da memória ou relíquias do passado? Bem, a história do Museu Histórico de Anápolis pode mudar tudo o que você pensa sobre o papel dessas instituições na sociedade moderna. Isso é intrigante. O que exatamente torna esse museu tão especial? Bem, imagine só. Uma casa comum que se transforma no coração pulsante da memória de uma cidade. É exatamente isso que aconteceu em Anápolis, Goiás. O Museu Histórico, inaugurado em 31 de julho de 1975, não é apenas um prédio cheio de objetos antigos, sabe? Ah, entendo. Então, você está dizendo que é mais do que apenas uma coleção de artefatos? Exatamente. É como se as próprias paredes contassem histórias. Pense nisso. Cada cômodo que antes abrigava uma família, agora guarda as memórias de uma cidade inteira. É uma metamorfose fascinante, não acha? Nossa, quando você coloca dessa forma, é quase como se a casa tivesse ganhado uma nova vida, né? Mas me diz, como essa transformação impactou a comunidade local? Olha, o impacto foi enorme. Pensa só. De repente, os moradores de Anápolis tinham um lugar onde podiam literalmente tocar seu passado. Documentos, fotografias, objetos do dia a dia, tudo isso ganhou um novo significado. É como se a história da cidade tivesse saído dos livros e ganhado vida própria. Isso é realmente poderoso. E você acha que esse tipo de conexão com o passado é importante nos dias de hoje? Sem dúvida. Num mundo onde tudo muda tão rápido, ter um ponto de ancoragem é fundamental. O museu se tornou esse ponto para Anápolis. Sabe, estudos mostram que cidades com museus ativos têm um senso de comunidade mais forte. É como se o museu fosse um fio invisível conectando as gerações. Isso é fascinante e me faz pensar, como um museu como esse se mantém relevante numa era tão digital? Essa é a pergunta de R$1 milhão, não é? Bem, muitos museus estão abraçando a tecnologia. Imagina só poder fazer um tour virtual pela Anápolis do século XIX, ou interagir com réplicas 3D de objetos históricos. É uma maneira de trazer o passado para o presente de forma bem tangível. Uau, isso realmente mudaria a experiência, né? Mas, e quanto ao acervo físico? Como que eles lidam com a preservação? Olha, a preservação é um desafio e tanto. Você sabia que a umidade é um dos maiores inimigos dos acervos históricos? Em Anápolis, com seu clima tropical, isso é uma preocupação constante. Os curadores do museu têm que ser verdadeiros cientistas, controlando temperatura, umidade e luz. É um trabalho de formiguinha, sabe? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. É quase como se o museu fosse um organismo vivo, né? Exatamente. E falando em vida, o museu não é só sobre o passado. Ele tem um papel crucial no presente e no futuro de Anápolis. Pensa só. Em 2019, antes da pandemia, o museu recebeu mais de 10 mil visitantes. Isso é mais do que 10% da população da cidade. Caramba, isso é impressionante. E como você acha que essa conexão com a história local impacta o desenvolvimento da cidade? Bem, é como um efeito dominó, sabe? Quando as pessoas conhecem sua história, elas tendem a se envolver mais com o presente e o futuro da cidade. Estudos mostram que cidades com forte identidade cultural têm taxas mais altas de engajamento cívico. É como se o museu fosse um catalisador para o desenvolvimento comunitário. Isso faz muito sentido. E pensando no futuro, como você imagina o papel desse museu daqui a, digamos, 50 anos? Uau, 50 anos! Bem, se a trajetória atual continuar, eu imagino o Museu Histórico de Anápolis como um hub de inovação cultural. Talvez usando realidade aumentada para sobrepor cenas históricas às ruas atuais da cidade. Ou quem sabe, e isso é empolgante, usando inteligência artificial para simular conversas com figuras históricas de Anápolis. Nossa, isso seria incrível. Mas você não acha que há um risco de perder a autenticidade com tanta tecnologia? Essa é uma preocupação válida. O desafio será equilibrar a inovação com a preservação da autenticidade. Mas, sabe, eu acredito que a tecnologia, se usada com sabedoria, pode, na verdade, aprofundar nossa conexão com o passado. É como usar uma lente de aumento para ver os detalhes da história. Entendo. E falando em detalhes da história, que tipo de objetos ou documentos você acha que são os mais valiosos no acervo do museu? Olha, é difícil escolher. Mas eu diria que os documentos de fundação da cidade são verdadeiras joias. Imagina só,
Papéis amarelados pelo tempo, com a caligrafia elegante do século XIX, contando o nascimento de Anápolis. E não podemos esquecer das fotografias antigas. Elas são como janelas para o passado, sabe? Fascinante. E como o museu lida com novas aquisições? Eles ainda recebem doações da comunidade? Sim, sim. Na verdade, as doações da comunidade são uma parte vital do crescimento do acervo. É como se cada família de Anápolis fosse um pouco curadora do museu, sabe? Em 2020, por exemplo, o museu recebeu mais de 100 itens doados por moradores locais. Isso mostra como a comunidade se sente conectada e responsável pela preservação da sua própria história. Isso é realmente especial. Mostra como o museu é um esforço coletivo, né? Exatamente. É um esforço coletivo que transcende o tempo. Pensa só, objetos que passaram de geração em geração em uma família agora contam a história de toda uma cidade. É como se cada peça do museu fosse um elo em uma corrente que liga o passado ao presente e ao futuro. E falando em futuro, como você acha que o museu pode inspirar as próximas gerações? Essa é uma pergunta crucial. Eu acredito que o museu tem um papel fundamental na educação. Sabe, estudos mostram que crianças que visitam museus regularmente têm melhor desempenho escolar e maior interesse em história e cultura. O Museu Histórico de Anápolis poderia, por exemplo, criar programas interativos para escolas, onde os alunos pudessem viver a história da cidade. Isso seria incrível. E você acha que o museu tem potencial para atrair turistas de fora de Anápolis? Com certeza. Na verdade, o turismo cultural é uma tendência crescente. Dados mostram que cerca de 40% dos turistas brasileiros consideram a visita a museus e locais históricos como parte importante de suas viagens. O Museu Histórico de Anápolis poderia se tornar um ponto de referência não só para a história local, mas para a história de todo o centro-oeste brasileiro. Uau, isso realmente coloca o museu em uma perspectiva muito mais ampla. Parece que estamos falando de muito mais do que apenas um prédio cheio de coisas antigas, né? Exatamente. É como se o museu fosse um portal do tempo, sabe? Um lugar onde o passado, o presente e o futuro se encontram e conversam. E o mais incrível é que essa conversa está sempre mudando, sempre se renovando. Bem, acho que chegamos ao fim do nosso tempo. Que conversa fascinante sobre o Museu Histórico de Anápolis. Pois é. E lembre-se, pessoal, a próxima vez que você passar por um museu, não pense nele como um depósito de coisas velhas. Pense nele como uma máquina do tempo, um lugar onde você pode tocar, sentir e viver a história. Até a próxima!